Você já parou para pensar que o segredo para combater a fraqueza muscular e até mesmo eliminar a sarcopenia pode estar em um alimento que você nunca imaginou? Eu sou a doutora Helena e hoje vou revelar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a saúde dos seus músculos. Talvez você já tenha ouvido falar que sardinhas são boas para ganhar força e preservar massa muscular, mas a verdade é que existe um outro alimento ainda mais poderoso, mais acessível e com resultados surpreendentes. Fique comigo, porque o que vou compartilhar agora pode mudar a sua rotina e até a sua qualidade de vida. A sarcopenia, que é a perda progressiva da massa e da força muscular, não é apenas um detalhe do envelhecimento. Ela é uma condição que ameaça diretamente a independência das pessoas. Imagine não conseguir levantar-se de uma cadeira com facilidade, ter dificuldades para subir escadas, ou até mesmo sentir insegurança ao andar na rua por medo de cair. Esse é o cenário que milhões de pessoas enfrentam quando a sarcopenia se instala silenciosamente. E acredite, o fator alimentação tem um papel decisivo, muito mais do que a maioria pensa. É aqui que entra a grande revelação. Um alimento simples, muitas vezes esquecido, mas que pode reverter esse quadro. Antes de contar exatamente qual é esse alimento, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já acreditou em soluções prontas que prometiam resultados milagrosos? Quantas vezes colocaram na sua cabeça que apenas suplementos caros ou dietas mirabolantes seriam capazes de salvar a saúde muscular? Pois é. Esse tipo de informação se espalha rápido, mas nem sempre é a mais verdadeira. O que vou compartilhar hoje é diferente. É baseado em ciência, em estudos sérios, e no que eu, como médica, vejo no dia a dia dos meus pacientes. E mais importante, é algo que você pode incluir facilmente na sua dieta a partir de amanhã. Agora, pense nas sardinhas. Elas são boas, sim, ricas em ômega 3, cálcio e proteínas. Mas será que são realmente a melhor opção quando falamos em combate à sarcopenia? A resposta pode te surpreender. Existe um alimento que não só constrói músculos de forma mais eficaz, como também ajuda a eliminar a inflamação silenciosa que acelera a perda muscular. Estou falando de um verdadeiro remédio natural escondido na nossa alimentação. E a beleza disso é que ele não exige complicações, não pesa no bolso e pode ser consumido de formas deliciosas. Imagine um alimento capaz de estimular a síntese de proteínas musculares de forma direta, quase como se estivesse enviando um recado ao seu corpo. Fortaleça-se. Reconstrua-se, não permita que a fraqueza vença. É assim que ele atua. Eu sei que neste momento você já está curioso para saber qual é. E é exatamente essa curiosidade que eu quero que você mantenha até o fim, porque a revelação completa só fará sentido quando você entender como ele age no seu organismo e por que ele é mais poderoso do que as famosas sardinhas. Mas antes, deixa eu te contar uma breve história. Há alguns anos, recebi no consultório um paciente de 68 anos que já não conseguia realizar atividades simples como carregar as compras do mercado. Ele estava frustrado, acreditando que a idade era o fim da sua vitalidade. Após avaliar a alimentação dele, percebi que faltava justamente esse nutriente-chave, presente em um alimento específico. Ao incluirmos na rotina, em poucas semanas ele voltou a sentir energia, disposição e até mesmo melhorou a postura. Hoje ele brinca que se sente 10 anos mais jovem. Essa transformação não veio de suplementos caríssimos, nem de fórmulas mágicas, mas sim de um ajuste simples e inteligente na alimentação. É por isso que quero que você continue comigo. Porque se você ou alguém que você ama enfrenta sinais de fraqueza muscular, como levantar-se com dificuldade, sentir cansaço exagerado ao caminhar curtas distâncias ou até mesmo perda de massa muscular visível, precisa conhecer essa informação. A ciência já provou que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de perda de força. Existem estratégias práticas e acessíveis para combater a sarcopenia de forma natural. E esse alimento é a chave. Você vai descobrir em instantes qual é ele, por que age de forma tão eficaz e como pode ser incorporado à sua dieta de maneira prática. O que vou revelar agora pode mudar sua percepção sobre nutrição, longevidade e qualidade de vida. Porque no fundo não se trata apenas de músculos, mas sim da sua independência, da sua liberdade e da sua capacidade de viver plenamente. Quando falamos em força,
vitalidade e prevenção da sarcopenia. Não estamos falando apenas de músculos. Estamos falando da base que sustenta sua independência, da sua capacidade de viver sem depender de ninguém, de manter a dignidade e a liberdade que todos merecem. E é exatamente por isso que esse alimento que vou revelar agora ganha tanta importância. Diferente das sardinhas, que apesar de boas possuem limitações, o verdadeiro protagonista dessa história é o ovo. Sim, o ovo, esse alimento simples, completo e muitas vezes subestimado. Ele é um verdadeiro tesouro nutricional capaz de reconstruir músculos, prevenir a sarcopenia e devolver a vitalidade que parecia perdida. Você já parou para pensar por que o ovo é considerado o padrão ouro das proteínas? É porque ele possui todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para regenerar tecidos, inclusive os músculos. Não é à toa que os atletas de alto rendimento, fisiculturistas e até idosos que buscam longevidade com qualidade, recorrem a esse alimento quase diariamente. O ovo tem a capacidade de ativar a síntese proteica de forma direta, algo que poucos alimentos conseguem fazer com tanta eficiência. É como se ele desse ao corpo as ferramentas certas, no momento certo, para construir músculos fortes e saudáveis. Mas a história não termina aí. Além da proteína de alta qualidade, o ovo contém colina, um nutriente fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso e para a contração muscular. Sem colina, os sinais entre o cérebro e os músculos ficam enfraquecidos, o que aumenta o risco de quedas e fraqueza. E o detalhe que poucos sabem: a gema, que durante anos foi injustamente demonizada por causa do colesterol, é justamente a parte mais rica em nutrientes que protegem os músculos e o corpo como um todo. Ela contém vitamina D, vitamina B12 e antioxidantes poderosos como a luteína e a zeaxantina, que reduzem inflamações silenciosas que corroem a massa muscular ao longo dos anos. Talvez você esteja se perguntando: mas, doutora Helena, e o colesterol dos ovos? Será que não é perigoso comer com frequência? Essa é uma dúvida comum, e é aqui que precisamos quebrar mais um mito. Estudos recentes mostram que o consumo moderado de ovos não só é seguro, como pode até melhorar o perfil lipídico de muitas pessoas. O colesterol presente no ovo não age da mesma forma que o colesterol industrializado de alimentos ultraprocessados. Pelo contrário, ele está acompanhado de nutrientes que ajudam a equilibrar o corpo. Ou seja, ao invés de causar mal, o ovo pode ser um aliado poderoso da sua saúde. Agora, imagine o impacto disso para quem enfrenta a sarcopenia. Cada refeição com ovos é como uma injeção natural de força, reconstrução e energia. É um combustível direto para os músculos, acessível a todos e sem necessidade de suplementos caros. E sabe o que é ainda mais interessante? O ovo é extremamente versátil. Ele pode estar presente no café da manhã, no almoço, no jantar, em preparações simples ou mais elaboradas. Não há desculpa para não incluir esse superalimento no dia a dia. E aqui vai uma reflexão. Se algo tão simples pode fazer tanto pela sua saúde, por que ainda insistimos em procurar soluções complicadas? Será que não estamos sendo vítimas de uma indústria que lucra com a sua fragilidade, oferecendo sempre a ideia de que a resposta está em comprimidos ou fórmulas caras? O ovo prova o contrário. Ele é a lembrança de que a natureza já nos deu as ferramentas certas e que muitas vezes o segredo da longevidade está bem diante dos nossos olhos, no prato de cada dia. Lembre-se da história do meu paciente de 68 anos. A mudança aconteceu justamente quando começamos a incluir ovos de forma estratégica em sua dieta. Em poucas semanas, a melhora na disposição e na força foi evidente. Ele deixou de sentir aquele cansaço que parecia interminável e até voltou a praticar caminhadas que tinha abandonado anos antes. Esse resultado não foi um caso isolado. Pesquisas com grupos de idosos também mostram que a inclusão de proteínas de alta qualidade, como as do ovo, reduzem até 40% o risco de progressão da sarcopenia. E agora eu te pergunto: quanto vale para você manter a sua autonomia? Quanto vale conseguir se levantar sozinho, caminhar com firmeza, carregar seus netos no colo ou simplesmente aproveitar uma vida plena, sem limitações? Tudo isso pode começar com escolhas simples, e a escolha do ovo como aliado principal contra a sarcopenia é uma dessas decisões que parecem pequenas,
mas tem um impacto gigantesco no futuro da sua saúde. Mas ainda há algo ainda mais impressionante sobre esse alimento que quase ninguém fala. Um detalhe que pode potencializar ainda mais os efeitos dele no combate à sarcopenia. Quer que eu continue e revele essa parte crucial? E aqui está o ponto que quase ninguém comenta. A forma como você consome o ovo pode potencializar ou limitar os seus benefícios no combate à sarcopenia. Isso mesmo. Não basta apenas incluir ovos na alimentação. É preciso entender como prepará-los para extrair o máximo de nutrientes. Quando você consome o ovo cozido ou poché, por exemplo, preserva grande parte da proteína e dos antioxidantes da gema. Já em preparações muito fritas, em óleo reutilizado ou em excesso de gordura saturada, há perdas significativas e até o risco de inflamação. Esse detalhe simples pode ser a diferença entre conquistar músculos fortes ou apenas consumir calorias sem efeito real. Outro ponto fascinante é o momento em que o ovo é ingerido. Estudos mostram que incluir ovos no café da manhã não só aumenta a saciedade ao longo do dia, como também ativa cedo os processos de síntese proteica que ajudam a proteger e reconstruir os músculos. É como se logo pela manhã você desse ao seu corpo uma ordem clara. Construa força, preserve massa magra, resista à sarcopenia. Esse comando diário é fundamental, especialmente para quem já está enfrentando sinais de fraqueza muscular ou perda de vitalidade. E não pense que apenas os idosos se beneficiam disso. A sarcopenia pode começar a dar sinais já a partir dos 40 anos, quando naturalmente começamos a perder cerca de 1% de massa muscular por ano se não cuidarmos da alimentação e da atividade física. Ou seja, quanto antes o ovo entrar na sua rotina, melhor será para prevenir e desacelerar esse processo. É como plantar uma semente hoje que vai garantir uma colheita de força e vitalidade por décadas. Mas há ainda um segredo dentro desse alimento. A combinação de nutrientes que agem em conjunto para proteger os músculos. A vitamina D presente na gema, por exemplo, ajuda na absorção de cálcio, essencial para ossos fortes e sustentação muscular. Já a vitamina B12 trabalha na formação de glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio para os músculos durante cada movimento. E quando você une isso à leucina, um aminoácido-chave da proteína do ovo, tem uma verdadeira fórmula natural contra a sarcopenia. A leucina é como um interruptor que liga a construção muscular, algo essencial para quem já enfrenta perdas associadas ao envelhecimento. Agora imagine uma rotina simples: 2 ovos no café da manhã, combinados com uma fonte leve de carboidratos integrais, como uma fatia de pão integral ou aveia. Esse pequeno hábito já é suficiente para fornecer ao seu corpo energia, proteína de alta qualidade e nutrientes indispensáveis para frear a sarcopenia. Não é uma promessa milagrosa, é ciência aplicada na prática do dia a dia. Eu vejo isso acontecer todos os dias no consultório, quando meus pacientes relatam mais disposição, mais força e até mesmo melhora na autoestima depois de incorporarem esse alimento de forma correta. E aqui eu quero abrir um loop para você refletir. Se algo tão acessível e simples quanto o ovo pode transformar a saúde muscular, por que ainda existem tantas pessoas sofrendo com a sarcopenia? A resposta está no desconhecimento. A maioria simplesmente não sabe o poder que esse alimento tem. Ou pior, ainda vive presa ao mito de que ovo faz mal por causa do colesterol. Essa crença ultrapassada tem custado anos de vitalidade a milhares de pessoas. É por isso que eu insisto tanto em trazer essas informações. Porque conhecimento é poder, e quanto mais você sabe, mais pode se proteger. Mas claro, não adianta apenas comer ovos e permanecer sedentário. O ovo é um aliado, mas a combinação com atividade física, especialmente exercícios de resistência e fortalecimento, potencializa ainda mais os resultados. É como se os ovos fornecessem os tijolos e o exercício fosse o pedreiro que organiza e constrói a casa. Juntos, eles erguem uma estrutura forte, resistente e capaz de sustentar sua independência por muito mais tempo. E o melhor de tudo é que você não precisa de academias caras ou treinos extenuantes. Caminhadas, exercícios simples com o peso do corpo e movimentos de fortalecimento já são suficientes quando aliados a uma nutrição rica em ovos. Agora, antes de concluir,
eu quero te deixar uma mensagem poderosa. Não subestime as escolhas pequenas. O que parece um detalhe hoje, como decidir incluir ovos regularmente na sua dieta, pode ser exatamente o que vai determinar se você terá uma velhice ativa, independente e feliz, ou se ficará limitado pela fraqueza e pela perda de autonomia. Você tem esse poder em suas mãos? E a partir de agora, não precisa mais cair em mitos ou informações ultrapassadas. Você conhece a verdade. E a verdade é que o ovo constrói músculos e elimina a sarcopenia de forma natural e acessível. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, que estão repletos de dicas valiosas para a sua saúde. Quero saber a sua opinião. Você já consome ovos no dia a dia? Tem notado diferença na sua disposição e força? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas. E não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente com aqueles que já estão sentindo sinais de fraqueza muscular. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora, porque ele complementa o que conversamos hoje e pode trazer ainda mais clareza sobre como preservar a sua saúde.